Alguns autores, como por exemplo Frank L'Estrange, afirmam que a experiência da França antártica ela foi essencial, né, para a colonização do Canadá no começo do século XVII. Né? Há um processo, então, de experimentação por parte da França de expansão ultramarina. Né? Vejam, essa expansão material e cultural da Europa, ela não é apenas uma expansão ultramarina. Né? No caso da França, né, há uma espécie de uma ambivalência entre uma expansão terrestre e uma expansão marítima. Essa expansão marítima ela é tentada, ela é parcialmente viabilizada, então, final do século XVI e no começo do século XVII, como eu já me referi, né? Mas o que predominará na história da França da Idade Moderna não será essa expansão ultramarina. De certo modo, o Império Colonial Francês, esse primeiro Império Francês, é um império mais ou menos contido, né, no seu vetor de desenvolvimento principal. Né. Segundo Immanuel Wallerstein, autor que nós já tivemos oportunidade de discutir aqui na aula retrasada, na segunda parte da aula retrasada, né, o século XVII observa um processo de fortalecimento do Estado francês, com a configuração daquilo que muitos autores chamariam então de Estado absolutista francês. Se em algum lugar houve um Estado que pudesse ser chamado de absolutista, certamente foi na França, na França de Luís XIV. Mas já antes de Luís XIV, né, a França está num processo então de fortalecimento do seu Estado, numa espécie de, segundo Wallerstein, expansão para dentro que limita essa expansão para fora. Né? Uma expansão para dentro que limitaria então o desenvolvimento da indústria francesa, que limitaria o desenvolvimento da burguesia francesa e que ofereceria um contraste interessante com a Inglaterra, que no século XVII se expande para fora, fortalece brutalmente seus grupos mercantis, sua burguesia, permite entre aspas, né, cria condições históricas de realização desse ciclo revolucionário de 1640 a 1688 e lá futuramente oferece condições favoráveis à própria eclosão da Revolução Industrial. Na verdade, a Revolução Industrial não eclode de fato porque ela não é um movimento político, né? Ela não é um evento, ela não é um acontecimento, mas ela é um encontro de movimentos que vinham sendo preparados anteriormente. Como quer que seja, essa é uma explicação possível por um desenvolvimento de longo prazo de uma simetria entre Inglaterra e França, que tem a ver, então, segundo Wallerstein, com esse tremendo fortalecimento do Estado francês na Europa, um Estado territorial na própria Europa, a formação, então, desse absolutismo, e que tem como contrapartida uma limitação considerável da sua expansão ultramarina. Mesmo assim, a França tem colônias importantes. No entanto, lá no século XVIII, esse império está muito diminuído, como eu já me referi. Né? Então, esse não protagonismo da França na competição ultramarina do século XVII não significa uma irrelevância do Império Francês. Significa uma diferença importante no tocante ao desenvolvimento desse império em comparação com, por exemplo, o Império Português ou o Império Espanhol, que são impérios fundamentalmente ultramarinos. Portugal e Espanha são, nos séculos XVI e XVII, sobretudo o XVII, estados mais fracos do que o Estado francês. Né? Serão impérios mais fracos do que os ascendentes impérios inglês e holandês. Eu estou fazendo esse vai e vem temporal, então, pessoal, né, para mostrar que a formação desse Império Francês no século XVI, principalmente no começo do século XVII, tem a ver diretamente com essas experiências francesas na América do Sul. Né? No entanto, essas experiências, elas têm também dinâmicas próprias que se conectam, né, com a história do próprio Império Português. Né? Porque essa rejeição, então,
desses estabelecimentos franceses na América implica um fortalecimento do Império Português. No caso da expulsão dos franceses do Maranhão, do Império Espanhol, porque entre 1580 e 1640, como vocês devem saber, Portugal e seus domínios estiveram sob a égide da monarquia Habsburgo da Espanha. Portugal e seus domínios foram incorporados ao Império Espanhol, né? Então essa expulsão dos franceses de 1615, né, é um fortalecimento do Império Espanhol, com base no fortalecimento do Império Português, que está a ele incorporado. Tudo bem? Sim? O que talvez seja uma última observação. A França Antártica teve os seus cronistas, e a França Equinocial também. Dois cronistas principais da França Antártica e um cronista principal da França Equinocial. Primeiro, André Tevet, que escreveu As Singularidades da França Antártica, uma obra publicada em 1557, amplamente favorável à gestão de Villegagnon, na Baía da Guanabara, né? Essas singularidades da França Antártica, então, são uma espécie de libelo em defesa da gestão de Villegagnon, né? Essa gestão será combatida pela obra do Jean Delery, né, que é de 1578. Essa obra do Jean Delery, ela é detratora do governo do Villegagnon, né? O Jean Delery esteve na França Antártica a partir de 1557, mesmo ano da publicação da obra do Tevet, mas ele oferece então uma visão crítica em relação a esse estabelecimento. É muito interessante então a leitura dessas duas obras, uma de defesa e uma de ataque ao Villegagnon, né? Porque dessa disputa de versões surgem então algumas verdades históricas sobre a França Antártica. São obras muito interessantes, são obras riquíssimas do ponto de vista do entendimento do que é então essa expansão europeia nas Américas no século XVI. E no caso da França Equinocial, a história da missão dos capuchinhos ao Maranhão, escrita por Claude d'Abbeville, né, que é um padre então empenhado nessa missão e que oferece lá a sua versão dos acontecimentos, a sua tipificação dos habitantes, as suas formas de pensar o momento. Também é uma obra muito interessante. Quer dizer, são 3 tesouros documentais aí que são bastante conhecidos dos historiadores. Vale a pena, né, ter essas referências justamente para reforçar essa perspectiva então de um entendimento desses acontecimentos aos quais eu fiz menção aqui rápida, né, numa perspectiva mais ampla, que é a única perspectiva possível de se entender então essa história da América Portuguesa nos séculos XVI e XVII, que é a perspectiva então dessa competição internacional. Não se limita à perspectiva dessa competição internacional. Caso contrário, estaríamos ignorando, conforme também já discutimos lá na primeira aula do curso, estaremos ignorando dinâmicas, visões de mundo, valores próprios das sociedades indígenas, né? É uma integração de todas essas coisas, uma integração conflituosa, uma integração hierárquica, então, que resulta no conjunto de vetores mais razoáveis para o entendimento dessa história toda. Para todos os efeitos, então, essas tentativas francesas na América devem ser tomadas nessa perspectiva. Não nos esqueçamos do Canadá, sobre o qual quase nada sabemos, né? Eu estou exagerando? Alguém já estudou aqui a história do Canadá? Alguém tem alguma referência muito importante sobre a história do Canadá? Alguém teve oportunidade? Não sei, alguém já visitou o Canadá? Alguém já fez intercâmbio, né? A gente não aprende nada sobre o Canadá nas escolas, né? Por quê? Porque isso é a história do Canadá, né? No Canadá também não devem aprender quase nada sobre o Brasil, né? Porque essa é uma versão, é uma forma de contar a história típica do século XIX, né? Cada estado nacional com a sua história específica, né? Tendo como critério a história de tudo aquilo que ocorreu no território que posteriormente veio a se configurar como aquele território nacional. E aí estamos diante de um conjunto de distorções, de omissões graves, né? A história da França Antártica, a história da França Equinocial, não é uma história apenas de Portugal, não é uma história apenas do Brasil, mas é uma história que envolve esse Império Francês, esse primeiro Império Francês, que tem então o seu ponto de partida mais importante aí nessa colonização do Canadá no começo do século XVII. Tudo bem, pessoal?
O texto do Boxer que eu sugeri para a aula de hoje, que é o capítulo, se não me engano, capítulo 4, né, do Império Colonial Português, que é uma obra de referência aqui para o curso, é uma obra publicada originalmente em 1969, é uma obra ainda muito importante, muito útil, dá uma visão global, né, desse contexto aí, no qual nós estamos colocando essa presença francesa na América, essa presença francesa no Brasil. Então a obra do Boxer, ainda que não analise especificamente isso, abre, né, esse conjunto de fatores a serem observados nesse contexto mundial, nesse contexto da expansão europeia. Essa disputa entre católicos e protestantes, ela se faz com base em tentativas de convivência pacífica, né, e elas têm alguns aspectos muito interessantes, né, que se reportam mesmo às estruturas dessas formas religiosas, que são discrepantes até certo ponto, mas que são então, fundamentalmente as mesmas, né, no caso do catolicismo e do protestantismo. E isso explica então a chamada sinuca de bico em que se viu Villegagnon numa série de ocasiões, né, que foram também uma parte aí da sua incapacidade de consolidar esse estabelecimento francês na Guanabara. Né? Pense no seguinte, os protestantes, o protestantismo diminuiu o caráter mágico do cristianismo em relação ao catolicismo, sem esvaziá-lo por completo. Todas as religiões possuem um caráter mágico, isto é, elas pretendem a manipulação do sobrenatural, elas pretendem então a atribuição de significados imanentes, importantes a fenômenos não explicáveis, né? Então, os protestantes recusam, por exemplo, os sacramentos católicos, não é verdade? Os protestantes, eles pregam isso em geral, porque há formas e formas de protestantismo. O catolicismo tende a ser mais homogêneo, porque afinal de contas tem um comando central, né? Tem um comando unificado, que é o Vaticano, que é a Igreja Romana, né? Embora, na prática, catolicismos e protestantismos estejam sempre em processo permanente de mescla com outras formas religiosas. Nós que vivemos no Brasil sabemos bem do que se trata, não é? Bom, fecho esse parênteses então. Os protestantes, eles são menos manipuladores do sobrenatural do que os católicos. Eles pretendem, então, uma mediação, a ausência de uma mediação, ou a inutilidade de uma mediação entre o homem e Deus, né? O homem se dirige diretamente a Deus, né? Ao contrário dos católicos, que tem uma série de hierarquias que organizam, então, o acesso do homem à divindade. Bem, Villegagnon é de início cristão, ele é um cristão, se converte ao protestantismo. Mas a sua conversão parece pouco convincente em alguns momentos. Por exemplo, num deles, quando ele se propõe a fazer uma cerimônia de Pentecostes, né? Nessa ocasião, né, os demais protestantes que convivem proximamente com Villegagnon se perguntam, mas como assim dividir o pão, porque o pão é de certo modo o corpo de Cristo? Pronto. Aí está uma modalidade católica de imaginação sobrenatural, digamos. O pão simboliza o corpo de Cristo. Então a divisão do pão é a oferta do corpo de Cristo. Aqueles que estão então comungando, né, da fé. Isso é católico, não é protestante. Villegagnon deveria ser protestante, mas se mostra nessa ocasião católico. E os protestantes se perguntam então, peraí, como que esse sujeito está querendo comer o corpo de Cristo e lá fora, depois da cerca, né, tem esses selvagens que estão comendo uns aos outros? É a mesma coisa. Interessante, né? Então o protestante aproxima o católico
do selvagem. Quando estou falando que selvagem, claro que é um termo de época, não é um termo que goze da minha adesão, mas é um termo de época, né? Não há nenhum juízo de valor aí da minha parte. O católico é equiparado ao selvagem antropófago, né? Claro, porque um está comendo de fato, mas o outro está simbolizando que está comendo. Qual que é a diferença? Aqui um é de fato, o outro é símbolo, mas no fundo é a mesma coisa, né? Vejam que interessante, né? Quando as pessoas resolvem realmente se desentender, não faltam motivos para isso, né? Do ponto de vista do não religioso, um católico é muito parecido com um protestante, né? Ou do ponto de vista, enfim, de um muçulmano, o católico é muito parecido com um protestante, né? No entanto, ao longo da história, nós vemos as pessoas sempre se matando, ou frequentemente se matando, por diferenças de ênfase, né? No culto às mesmas entidades, né? Bom, isso ganha, então, um peso, quer dizer, essa diferença entre um católico e um protestante diante do sacramento, diante da manipulação mágica do mundo, ganha ares específicos por se tratar de um contexto físico-social como o da América do Sul no século XVI. Com a presença, então, dessas criaturas abomináveis do ponto de vista europeu, que, dentre outras coisas, comem carne humana. Né? Então, é como se as guerras de religião elas estivessem recebendo um combustível da realidade americana. Né? É por isso, então, que os processos de colonização, os ensaios de colonização, antes deles, as primeiras presenças, então, dos europeus na América, devolvem à Europa experiências, formas de se pensar, formas de se comportar, né? Não há nenhum motivo para nós pensarmos que a América está sendo inteiramente criada pelos europeus, né? A América também está recriando a própria Europa, porque esse é um processo de globalização, é um processo, enfim, de expansão da economia mundo-europeia, como que é o Wallerstein. No fundo, é um processo de globalização.